Bom, pessoal, então a gente parte para o nosso próximo bloco comigo na tela. Vamos lá. Para a gente falar agora da regra da oxítona, a gente tem que ter um princípio, tá? Sem decoreba, a gente tem que entender. Veja só que eu grifei aqui para você, ó. Oxítona significa que a última sílaba é tônica. Oxítona, a última sílaba tônica. Beleza? Bom, se é a última, terror, significa que é a última de pelo menos duas. Rapaz, eu estou correndo. Rapaz, eu fiquei em último lugar. Quantas pessoas foram correr junto com você? Ah, ninguém mais, só eu estava sozinho. Então não é o último. Concorda comigo? Então, para haver um último, significa que tem que ter pelo menos um. Se eu falo que uma palavra é uma oxítona, a última sílaba é tônica, significa que tem mais uma sílaba pelo menos. E aí, se você for observar bem, a paroxítona significa a penúltima sílaba é tônica, isto é, no mínimo, nós temos duas sílabas, né, para haver uma palavra paroxítona. Opa, o que os portugueses pensaram? Rapaz, se uma palavra oxítona tem que ter duas sílabas, e uma palavra paroxítona, no mínimo, também tem que ter duas sílabas, né, tanto uma quanto a outra, opa, eles poderiam fazer então uma regra de oposição. E é isso que a gente vai trabalhar aqui agora. Por que essa regra de oposição? Acompanhando comigo. Veja então que nós temos duas sílabas. A oxítona, aqui ó, acompanhar, crachar, celebrar. Veja, temos duas ou mais sílabas para nós termos a oxítona. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma ou outra gramática que acaba juntando tudo. É como se a regra do monossílabo tônico fosse a mesma da oxítona. Inclusive, várias bancas já tiveram questões anuladas por conta disso. Por simplesmente colocar a questão e simplesmente achar que o monossílabo tônico é a mesma coisa de oxítona. De maneira alguma, né? Pelo princípio, ox significa último. Então, no mínimo, tem que ter duas sílabas. Não pode ser o monossílabo tônico. Tá legal? Acompanhando comigo. E nós temos a paroxítona, isto é, a penúltima sílaba é tônica, não é? E aí nós temos, aqui isso aqui está errado, aí nós temos, por exemplo, acompanho, casa, celebro, é o verbo celebrar, eu celebro, tá legal? Então nós temos no mínimo duas sílabas aí. Tranquilinho, a gente vai à frente observando o seguinte, terror, por que você colocou aqui esse parágrafo? Para você perceber o seguinte, veja bem aqui, nós temos então 38 palavras paroxítonas. Aí, o que os portugueses pensaram à época, moçada, nessa regra? Bom, se nós temos muitas palavras paroxítonas e poucas palavras oxítonas e monossílabos tônicos, se eu juntar palavras oxítonas com monossílabos tônicos, não dá a quantidade de palavras paroxítonas. Opa, eu não vou começar a regra pela paroxítona, eu vou começar pela oxítona. Por quê? Vamos observar o seguinte. Primeiro, se eu tenho um volume muito grande de palavras paroxítonas e eu colocar, por exemplo, acento naquelas de maior terminação, o que vai acontecer com o meu texto? Ele vai ficar cheio de manchas, cheia de acento. Acompanhando comigo aqui. Você imagina se a gente tivesse que acentuar aqui, ó, né? As palavras são paroxítonas. Ah, vamos acentuar, por exemplo, as palavras paroxítonas terminadas em A. Aí ficaria assim, ó, embora, ó, terminadas em A é O, tá? Que tem bastante, ó. Embora, grande, parte, pense, né? Ó. A gente tem ela, tida, e assim iria, beleza? A gente ia lotar isso aqui, ó, de acento. O que eles perceberam então? Opa, não é por aí. A gente tem que notar o quê? A gente tem que notar a quantidade de terminações das palavras paroxítonas, a maior quantidade possível. E o que a gente faz? Para evitar manchar muito o texto, já vista a quantidade de palavras paroxítonas, a gente faz uma regra de oposição. A quantidade de paroxítonas é grande, terror? Acompanha comigo. A quantidade de paroxítonas terminadas em A é grande, terror? Acompanha comigo. Olha só, nós temos embora, ela, tida, nós temos chama, nós temos estrangeiras, nós temos forma de novo, autonomia, garantida, escolas, verbas, está vendo só? Outra, nós temos fora, nós temos seja, está vendo só? Nós temos clareza, nossa. Você imagina se os caras pensassem assim, os linguistas, poxa, vamos acentuar as paroxítonas terminadas em A quantidade de palavra que a gente teria que colocar acento aí. Grande quantidade, não é? O que eles pensaram? Se a quantidade de paroxítona terminada em A é muito grande, qual é a regra que a gente faz?
nós vamos acentuar as oxítonas terminadas em A. Se xará tem acento, é para quê? Para capa não ter acento, para embora não ter acento, para seja não ter acento. Beleza? Vamos aqui observar a próxima, olha só. Ah, terror. Então tá bom. Qual a outra terminação que a gente vai observar? Vamos pegar aqui a terminação da paroxítona terminada em E, beleza? Paroxítona terminada em E. Então nós temos aqui, ó, grande, parte, pense, promove, maturidade, excelente, qualidade. Temos 7 paroxítonas terminadas em E. Se a gente fosse querer acentuar as paroxítonas terminadas em E, a gente teria também um grande volume de palavras acentuadas. Aí o que eles pensaram? Rapaz, já que a quantidade de paroxítonas terminadas em E é grande, não vamos acentuar a paroxítona não. Vamos acentuar qual? A oxítona. Para quê? Para aí eu vou liberar essa paroxítona terminada em E, que o volume é muito grande. É por isso que você acentua café, para não acentuar a palavra pele, parede. Beleza? Acompanhando comigo, olha só. Também temos uma terminação grande das paroxítonas terminadas em O. Olha só, nós temos exemplo, encontros, Unesco, recursos, recolhidos, governo brasileiro, impostos, estados, todos. Está vendo só? Olha lá, nós temos 10 só nesse aqui, ó, nesse parágrafo aqui. Então a quantidade é grande. O que eles pensaram? Rapaz, se as paroxítonas terminadas em O, o volume é muito grande, vamos acentuar as oxítonas. Se xodó tem acento, é para quê? É para a palavra lobo, copo, não ter acento. Tá legal? Que o volume é muito grande. Acompanhando comigo. Olha lá. Então, eles criaram a partir daí, né, e observaram que além dessas terminações A e O, as paroxítonas terminadas em EM e, nesse caso, o plural, que é ENS, também o volume é muito grande. Então, eles criaram a regra da oxítona com essas terminações aqui, da oxítona, porque o volume de paroxítonas com essas terminações é muito grande. É o princípio da economicidade. Por isso, eles criaram essas regras aqui, ó. Acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, EM e ENS, que é o plural. Aí nós temos, por exemplo, a palavra gambá com acento, cafés com acento, xodó com acento, também com acento, reféns, papéis, chapéu, herói, terror. Mas e esses daqui? Você está lembrado que eu conversei com você, que os monossílabos tônicos, eles vieram ei, oi, el, né? Então esse ditongo aberto tônico nos monossílabos tônicos ei, oi, el, eles estavam numa regra especial e foram trazidos então para a regra básica a mesma coisa pela semelhança, pela proximidade das oxítonas. Acentuamos as oxítonas também terminadas em ei, oi, el. Os linguistas pensaram lá no inicinho, pensaram o quê? Acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, EM, ENS. E agora, com essa reforma ortográfica de agora, né, que ela começou a ser obrigatória a partir de janeiro de 2016. Né? Aí, nesse caso, nós trouxemos para a regra das oxítonas os ditongos abertos tônicos EI, OI, EL, seguidos ou não de S. Tá legal? Acompanhando comigo. Ora, então, nós acentuamos gambá, que é uma oxítona, para a gente não acentuar capa. Está vendo só? Nós acentuamos cafés, olha só, que é uma oxítona terminada em S, seguido de S, para a gente não acentuar peles, que é uma paroxítona terminada com a mesma terminação. Está vendo? Tendo a mesma terminação. Nós acentuamos xodó, que é uma oxítona, para a gente não ter acento em lobo, copo, bolo, né? Nós acentuamos também, ó, que é uma oxítona terminada em EM, para nós não acentuarmos a palavra origem, garagem, tá ok? Nós acentuamos reféns, que é uma oxítona terminada em ENS, para quê? Para a gente não acentuar origens, garagens, tá ok? Itens e assim por diante. Olha só, nós acentuamos o ditongo aberto ei, né, na oxítona, para quê? Aí você vai perceber que antes da reforma ortográfica, nós colocávamos acento em
ideia tinha acento, assembleia tinha acento, colmeia tinha acento, europeia tinha acento, agora não tem mais. Ok? Por que isso, pessoal? A reforma ortográfica deu conta disso, observando que outras nações raciocinavam como? Bom, os ditongos abertos ei, oi, el, num monossílabo tônico é regra básica. O Brasil fez a mesma coisa. Numa oxítona é regra básica. Por quê? Pelo princípio da oposição, as paroxítonas não vão ter o acento. Por quê, pessoal? Se você for ver bem, na regra básica, você vai passar a ter uma paroxítona terminada em A. Opa, capa não tem acento, casa não tem acento. Né? Aí, nesse caso, a gente também não vai dar acento em ideia. Olha só, ideia, eu tenho uma paroxítona terminada em A. Assembleia, eu tenho uma paroxítona terminada em A. Colmeia, eu tenho uma paroxítona terminada em A. Beleza? E aí, você vai notar o seguinte, nós tínhamos, antes da última reforma ortográfica, nós tínhamos uma regra especial que era o seguinte, acentuam-se os ditongos abertos tônicos, ei, oi, el, independente de a palavra ser monossílabo tônico, oxítona, paroxítona, independente. Antes, qualquer uma tinha acento. Opa! Com a reforma ortográfica, eles tiraram de onde? Das paroxítonas. Então, por isso que assembleia, ideia, colmeia não tem acento. Tá legal? A mesma coisa vai acontecer com os outros. Olha só. Aqui com o el, pessoal, a gente vai notar o seguinte, ó. A palavra chapéu, né? Ela manteve o acento, logicamente, mas nós não temos aqui um dado com a paroxítona, tá? Com esse el aqui, ó. Tá legal? Mas você vai ver, por exemplo, com oi. Olha lá. Herói. Olha só. Acentuamos aqui a oxítona, herói. Para quê? Mas a gente vai observar, ó. Em oposição, ó, heróico não tem acento. Por quê? É uma paroxítona terminada em O. Joia, perdeu acento. Por quê? Paroxítona terminada em A. Boia, perdeu acento. Por quê? Paroxítona terminada em A. Jiboia, perdeu acento. Por quê? Paroxítona terminada em A. Está vendo? Então, os linguistas, com a reforma ortográfica, o que é reforma ortográfica, coloquei para você aqui em verde, para chamar a sua atenção. Estava numa regra especial e veio para a regra da oxítona. Tá legal? Então, tomar cuidado com isso. E aí, nesse caso, você vai notar, os linguistas, né, de demais nações de língua portuguesa observaram, não, isso aí para a gente é regra básica. O ideal é que vocês também no Brasil façam como regra básica. E assim foi feito, tá ok? Para evitar que a paroxítona seja acentuada. Paroxítona terminada em A não tem acento, paroxítona terminada em O não tem acento. Belezinha? É por isso que a gente tem aí essa regra da acentuação gráfica, regra básica. Belezinha? Então a gente voltou aqui para você comparar. Note, a palavra herói tem acento porque é uma oxítona terminada em oi. Já heróico é uma paroxítona terminada em O. E é por isso que heróico não tem acento. Beleza? Tranquilinho, ok, vamos à frente. Ah, terror. Então vamos lá. Vamos estudar agora a regra da paroxítona, tá? Vamos lá. Você tem que decorar aquele monte de terminações das paroxítonas para poder saber se ela vai ter acento ou não? Não, moçada. Por quê? Vamos lá. Pensa numa palavra aí. Vamos colocar aqui uma paroxítona. Terror. Uma paroxítona terminada em L tem acento? Rapaz, basta você observar. Na regra das oxítonas, tem alguma oxítona terminada em L com acento? Anzol tem acento? Não. Anel tem acento? Não. Opa! Então, fácil, que é uma paroxítona terminada em L, vai ter acento. É pela regra de oposição. Beleza? Fácil, difícil, tem acento. Beleza, hein? Então, vamos lá. Terror, tem alguma... A palavra paroxítona terminada em I tem acento? Vamos lá. Paroxítona terminada em I, será que tem acento, moçada? Basta você ir à regra da oxítona e observar. Caqui tem acento? Jabuti tem acento? Não. Por quê? Na regra de oxítonas, nós temos o quê? Acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, E, M, E, N, S. E, oi, el. Não foi isso? Foi, terror? Beleza. Tem alguma terminada em I com acento? Não. Caqui não tem acento, jabuti não tem acento. Opa! Táxi tem acento. Lápis tem acento. Opa, beleza. Tranquilo? Então, sempre você vai procurar observar justamente isso. Me ajuda aí. A palavra item tem acento?
Poxa, terror. Item é uma paroxítona terminada em EM. Rapaz, na regra por oposição, na regra da oxítona, nós temos também, que é uma oxítona terminada em EM. Ora, se eu tenho uma oxítona terminada em EM, significa então que a paroxítona, ela não vai ter acento. Se também tem acento, pela mesma terminação na paroxítona item, não vai ter acento. Assim como garagem, origem, não vai ter acento. Terror, a palavra, por exemplo, garagens tem acento, itens tem acento, terror? Rapaz, itens não tem acento não. Por quê? Porque nós temos reféns, né? Parabéns, que é uma oxítona terminada em ENS, tem acento. Então a paroxítona não vai ter esse acento. Vamos então observar o seguinte, a regra da paroxítona, pessoal, é sempre a repescagem. Foi aquilo que sobrou. Como era uma lei, que os linguistas estavam promovendo ali, era uma lei, a primeira reforma ortográfica, beleza? E aí, nesse caso, eles tinham que juntar essas terminações por conta do vocabulário da época. Mas você não tem que decorar isso. Acompanhando comigo, olha só. Quando você chegar, por exemplo, na gramática e vai observar isso aqui, paroxítona terminada em I e S são acentuadas. Ora, bolas, lógico, porque não tem na regra de oxítona a terminação I e S. E é por isso que táxi tem acento, beriberi tem acento, lápis, grátis, júri. Caqui não tem acento, então eu tenho que colocar acento em táxi, beriberi. Beleza? Aí a gente vai observar. É por isso que nós não acentuamos as oxítonas caqui e jabutis. Está vendo só? Porque as paroxítonas de mesma terminação são acentuadas. Trabalhe por oposição. Eu vou passar a regra da paroxítona só para você ter certeza disso. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Pegando aqui a próxima. Sem decorar nada. Vamos só entender aqui, ó. Acentuamos as paroxítonas terminadas em US, UM, UNS. Beleza. Por quê? Essas terminações não estão catalogadas lá nas oxítonas. Tá legal? Aí nós temos, por exemplo, a palavra vírus, que é a paroxítona terminada em US, tem acento. Bônus tem acento. Álbum, parabellum, álbuns, parabellums. Beleza. É por isso que a gente não vai acentuar urubu. Se eu tenho oxítona terminado em U que não tem acento, opa, a paroxítona tem. Bambus não tem acento, alguns não tem acento. Veja então, pessoal, que a terminação aqui, que nós temos de acentuação da paroxítona, é justamente a terminação que não está na oxítona. Beleza? Levando isso aí sempre com você, para não decorar nada. Acompanhando comigo. Agora tem aí, a pessoa começa a decorar, linurchão, rouxinol, aquele monte de decoreba. Aí acontece o quê? Você acaba esquecendo. Então vamos lá. Eu coloquei essa sequência aqui para a gente justamente trabalhar em oposição. Lembra que eu perguntei sobre o L? Terror, acentuamos paroxítona terminada em L? Olha, observe a oxítona. Anzol tem acento? Não, terror. Lençol tem acento? Não, terror. Opa, então a paroxítona fácil vai ter acento, porque é a mesma terminação em L, beleza? Acompanhando comigo. Então, meus amigos, olha só, aí você vai lá e decora, tá na gramática, vai decorar. Acentuamos paroxítonas terminadas em L, N, R, X, PS. Ora, nenhuma delas está na regra da oxítona, e é por isso que ela tem que ser acentuada. A palavra incrível tem acento, útil, ágil, fácil, amável, próton, ó, termina em N, tá? Elétron, heron, Éden, está vendo só aqui, ó? São palavras de origem grega, tá, ó? Palavras de origem grega, pessoal, normalmente vai terminar com EN, ON, tá legal? Paroxítonas naturalmente vão ter acento. E aí eu quero chamar a atenção sobre essa palavra aqui, ó. A palavra hífen. A palavra hífen tem acento. Peraí, terror, tem um negócio errado aí. Você falou que a palavra item não tem acento. Por que hífen tem acento? Ora, acompanha comigo aqui, e as bancas exploram bastante isso. A palavra item é a mesma terminação de garagem, é a mesma terminação de origem. Beleza. Aí você vai perceber o quê? Bom, se a oxítona também tem acento, ó, também tem acento. É para quê? Para a gente não colocar acento na paroxítona de mesma terminação. É M. Agora, em
hífen. Existe alguma oxítona terminada em EN ou N? Não, não existe. São palavras de origem grega, terminando em EN ou N. Elas vão ter acento. Ah, beleza, terror. Vamos cá. A palavra hífens, já que eu tenho plural, o plural é duplo, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. A palavra hífens, terror, tem acento? Acompanhe comigo, vamos lá. Ah, hífen tem acento, você falou lá, beleza, tranquilo. E a palavra hífens, terror, hífens, tem acento? Não. Hífens não tem acento, assim como itens não vai ter, assim como garagens não vai ter, assim como origens não vai ter, porque são paroxítonas terminadas em ENS. E a gente viu que na regra da oxítona, nós temos, por exemplo, a palavra parabéns, que é uma oxítona terminada em ENS e tem acento. A palavra reféns é uma palavra oxítona terminada em ENS. E é por isso que a paroxítona, pela regra de oposição, a paroxítona não vai ter acento. Tá legal? Limpando isso daqui, observando aí. Então nós temos, por exemplo, as paroxítonas terminadas em R. Olha lá, ó. Mártir, éter, blazer, container, destroyer. Veja só, destroyer. Vamos fazer aqui, ó, Meyer, destroyer. Veja bem, ô terror, você não falou que joia não tem acento? Boia não tem acento? Aqui você tem aqui também o ditongo, ó, o ditongo aberto tônico oi. Só que você tem que observar o quê? Nós temos o ditongo aberto tônico oi, porém, a palavra termina com R. Ela é uma paroxítona terminada em R. Não é pela regra de um suposto ditongo aberto tônico. Tá legal? Cuidado com isso. O mesmo acontecendo em Meyer. Tá, ó. Nós temos uma paroxítona terminada em R. Toma cuidado com isso. Tá legal? Beleza. Senão a pessoa olha isso aqui, ó. Ideia. Acentuamos Meyer porque a palavra ideia também é acentuada? Não, ideia não é acentuada. A terminação aqui é paroxítona em R. Caráter, paroxítona em R. Revólver, paroxítona terminada em R. Ora, se eu tenho então acento na paroxítona terminada em R, a palavra cantar não pode ter acento, porque é uma oxítona terminada em R também. Está vendo só? É a mesma terminação. Então, nesse caso, por ser uma oxítona, não tem acento. Beleza? Olha só a palavra tórax. Acentuamos as paroxítonas terminadas em X. Ônix, fênix, olha só. Acentuamos. Aí você vai observar o seguinte. Nesse caso, a palavra tórax tem acento, ônix tem acento, fênix tem acento. Por quê? Paroxítona terminada em X. A palavra xerox tem acento? Aqui ela não tem. Ela sendo uma oxítona, não vai ter acento. Bíceps. Bíceps tem acento? Fórceps tem acento? Ah, terror. Anota aí. Bíceps, fórceps, tríceps. São palavras paroxítonas. Não são proparoxítonas, como algumas vezes as bancas tentam induzir a gente. Por quê? Você tem apenas em bíceps, apenas duas vogais. Bi, com o I, e ceps, o E aí. Então esse pse aí, ó, ele não forma uma sílaba. Então nós temos uma paroxítona terminada em PS. Vem cá. Você tem alguma regra da oxítona terminada em PS com acento? Ora, então a paroxítona terminada em PS vai ter acento. Beleza? Pela regra de oposição que a gente viu, tá? Acompanhando comigo? Vamos lá. Observando aqui o seguinte. É por isso, então, que nós não colocamos acento em anel. Aqui é uma oxítona terminada em L. Cateter. Cuidado, hein? A pronúncia correta é cateter. Então nós temos aí uma oxítona terminada em R. E durex é uma oxítona terminada em X. Beleza? É por isso que nós não acentuamos essas palavras. Tranquilinho? Continuando. Aqui eu quero chamar a atenção, porque a gente falou a palavra hífen, né? Ó. Aí a gente colocou aqui algumas palavras de origem grega, né? Beleza. E eu quero chamar a atenção sobre a pluralização dessas palavras. Veja, a palavra hífen, palavra de origem grega, terminando em EN, tá? Então essas palavras de origem grega, terminadas em EN, elas vão ter dupla pluralização. Você pode colocar o plural acrescentando o S ou acrescentando ES. Então tem que tomar cuidado com isso. Então o plural de hífen tem acento, ó. A palavra hífen tem acento, ó.
ífen, beleza. Mas o seu plural não tem. Ífens não vai ter acento, por quê? Porque a palavra parabéns, que é uma oxítona, já tem acento de mesma terminação. Tá legal? Cuidado com isso. Já íferes volta a ter acento, por ser uma proparoxítona. A mesma coisa acontece com a sêmen. Ó, vai ter o plural sêmens sem acento. Já sêmenes, porque a gente acrescentou o ES, não somente o S, volta a ter acento por ser uma proparoxítona. O princípio é o mesmo dessas palavras de origem grega, tá? Olha a próxima. Líquen. Líquen tem acento, paroxítona terminada em EN. Líquens não vai ter, porque terminou em ENS. Já líquenes, que é seu plural 2, é uma proparoxítona, tá bom? Beleza. Olha a próxima. Abdômen. Então nós temos em abdômen, terminado com EN, então vai ter acento. O seu plural, apenas com S, não tem acento. O plural com ES, opa, passou aqui a ser uma proparoxítona, voltou a ter acento. Tá legal? Aí você bate um print disso daí e você tem essas palavrinhas aí com esse duplo plural. E o que acontece às vezes é que as bancas podem pedir isso aqui, tanto em acentuação gráfica quanto em flexão nominal. Tá ok? Então tem que tomar cuidado, que às vezes o edital já cobra isso de você e você já fica ligado nisso. Tá legal? Belezinha? Acompanhando comigo, olha lá. A gente então vai colocar aqui uma palavrinha, tá? Uma questãozinha simples e você deve marcar para a gente. Qual a alternativa correta? Você deve então marcar o plural dessas palavras. Então já vai pensando aí, já vai colocando aí qual é o plural dessas palavras aqui, ó. Tá legal? Então você tem aí as alternativas e você já vai pensando qual será o plural dessas palavras. Já vai colocando para a gente o plural aí. Belezinha? Bom, moçada, aí você vai pensar o seguinte. Para a gente ter o plural dessa palavra aqui e o plural dessa palavra aqui, a gente tem que conhecer a dupla pronúncia de alguns vocábulos importantes, porque as bancas cobram isso da gente. Acompanhando comigo, olha só. Para eu resolver essa questão, a gente tem então que lembrar alguns princípios. O que nós temos? Nós temos então algumas palavras que vão ter uma dupla pronúncia. Por exemplo, a palavra projétil, ó, projétil, e a palavra réptil, são paroxítonas terminadas em L. Mas eu também posso pronunciar a palavra projetil. Por exemplo, no meio militar se fala mais projetil do que projétil. Tá legal? A palavra também pode ser reptil e não réptil, tá? Então você pode pronunciar tanto projétil quanto projetil. Tanto réptil quanto reptil. Está vendo só? A mesma coisa acontecendo com xerox e xerox. Então você pode ter pronúncia como paroxítona ou como oxítona. Vou tirar esse monte de setinha daí. Beleza. O que eu quero chamar a sua atenção é que isso daqui já nos comprova mais uma vez que a regra entre paroxítona e oxítona é de oposição. Ora, se projétil é paroxítona terminada em L com acento, projetil, que é oxítona terminada em L, não vai ter acento. Se réptil, olha só, se réptil é paroxítona terminada em L, então reptil, que é oxítona de mesma terminação, não tem acento. Se xerox é paroxítona terminada em X, então xerox, que é oxítona de mesma terminação, não vai ter acento. Então me ajuda aqui. Qual é o plural de projétil? Ah, aterrou. O plural de projétil é projéteis. Beleza? Qual o plural de réptil? O plural de réptil é répteis. Ok, tranquilo. Qual é o plural de projetil? Rapaz, o plural de projetil é projetis. O plural de reptil é o quê? Reptis. A questão cobrou o plural dessas duas palavras. Quais duas palavras? Esta ou esta? A oxítona, projetil da projetis, reptil da reptis. Por isso, a alternativa correta está aqui, ó, letra E. Qual é o plural das palavras? Reptil, não é réptil, projetil, não é projétil. O plural de reptil é reptis. O plural de projetil é projetis. A alternativa E é a correta. O que a banca, nesse caso aqui, quis testar o candidato?
ele lê réptil, mesmo não tendo acento. Aí é errado. Se não tem acento na paroxítona terminada em L, então significa o quê? Que ou está errado, ou a pronúncia ele quer mostrar que é uma pronúncia diferente. Então não é réptil que ele quer mostrar, é reptil. Não é projétil que ele quis mostrar, é projetil. Aí, se tivéssemos o acento, seria répteis projéteis. Não tendo o acento, é reptis projetis. Beleza? Sei que muita gente, como aconteceu nesse concurso aqui, muita gente marcou ou alternativa A ou alternativa B. Porque ele leu aqui réptil, projétil, como ele não viu o acento aqui, também passou batido aqui, também esqueceu de botar o acento. Beleza? Ou então, aqui ele visualizou com acento, ó, répteis, projéteis. Então ficou entre a alternativa A e B, quando na realidade a alternativa correta é a letra E. Tá ok? Cuidado com isso. Terror. E as terminações agora, né? As demais terminações. Quando tem lá o li no chão, é para a gente poder ter o processo mnemônico, né? De aprender então a acentuação pelas terminações das paroxítonas. Terror. Acentuamos as paroxítonas terminadas em atil, atil-o, né? Seguido ou não de S. Acentuamos. Vamos observar. Existe na regra de oxítona algum atil ou atil-o para você acentuar? Não, terror, não tem não. Na terminação lá é AEO, EMENS, EIOL. Beleza, então se não tem o AN, você então já sabe, a oxítona terminada em AN não tem acento. Então a paroxítona vai ter, acompanhando comigo. Por isso nós temos aqui o seguinte, ó. Então, ó, olha só, paroxítonas terminadas em AN, ANS, AN, ANS, que aí nesse caso é atil ou atil-o, você vai colocar acento, ó. Então nós temos imã, órfã, imãs, órfãs, bênção, órgão, órfãos, sótãos. Veja bem, nós vimos então que nós temos acento. Por quê, pessoal? Porque nós não temos acento em irmã, nós não temos acento em irmão. Lembra que a gente comentou que o tio não é sinal gráfico, não é acento gráfico, ele é simplesmente uma notação léxica, ele serve para marcar a nasalização, moçada, tá? Então ele serve para marcar a nasalização, não a tonicidade. Veja que em benção a tonicidade recai aqui, ó, em ben. Esse aqui, ó, o tio só marcou a nasalização. O que também está acontecendo aqui, ó. Aí, nesse caso, por coincidência, nós temos uma oxítona aqui, mas não foi por conta do tio. Beleza? Vou limpar aqui para ficar mais fácil você visualizar. Então, acentuamos imã, órfã, ó, órfã, benção, por serem paroxítonas terminadas em atil ou atil-o. Por quê? As oxítonas terminadas em atil ou atil-o não têm acento. Tem apenas esse sinal de nasalização, que é o tio. A terminação ON, ONS, é justamente lá daquelas palavras gregas, né? Aí você lembra o seguinte, ó, que aqui a gente teve que puxar para uma outra regra. Lembra que a gente falou que a palavra hífens, ó, hífen, e o seu plural, hífens. Veja bem, ó. Nesse caso, ó, hífen, nós falamos que tem acento, mas hífens não tem. Por que hífens não tem? Porque garagens também não tem. Lembra? Isso por quê? Porque a gente viu que a oxítona reféns, ó, tem acento. Parabéns tem acento. Beleza? Agora pega aqui, ó. Em elétron, terminado em ON. Elétrons, terminado em ONS, seguido de S. Poxa, terror, mas o plural aqui de elétron, elétrons tem acento. Próton, prótons tem acento. Pois é. Porque não há na regra de oxítona, alguma oxítona terminada em ONS com acento. Aí, nesse caso, cabe sim o acento em prótons. Tudo por regra de oposição. Tá ok? Beleza! E essa regrinha que cai direto em tudo quanto é prova. Veja bem aqui então o seguinte. As palavras terminadas em ditongo oral, as paroxítonas, terminadas em ditongo oral, seja ele crescente ou decrescente, seguido ou não de S, vão ter acento. Veja só. Água, ardor, pônei, vôlei, cáries, mágoas, pônei, joquei. Terror, peraí, tem alguma coisa errada aí. Você falou
que as paroxítonas terminadas em O, A, não tem acento. Olha só a palavra árduo, termina em O. Termina não. As palavras aqui são paroxítonas e não terminam em A, ou O, ou E, ou I. Elas terminam no ditongo. Ó, água. Veja que água é paroxítona terminada em ditongo oral. Não termina em A. Por isso aqui, olha só, a palavra casa é uma paroxítona terminada em A. Está vendo só? Agora em água não. É uma paroxítona terminada em ditongo oral. Está vendo só? Árduo, paroxítona terminada em ditongo oral. Pônei, paroxítona terminada em ditongo oral. Vôlei, paroxítona terminada em ditongo oral. Isto é, se eu tiver oxítona terminada em ditongo oral, não vai ter acento. E é por isso que nós não acentuamos as oxítonas. Voltei. Compare aqui a palavra vôlei e pônei, né, com a palavra voltei, que é a mesma terminação. Carregarei, que é a mesma terminação. Está vendo só? São oxítonas também terminadas em ditongo oral. Por isso elas não têm acento. Essa regra cai direto, fica ligado nisso, tá? Bom, pessoal, a gente vai dar uma paradinha aqui, já já a gente volta.